viver, sonhar, crescer, amar, cair, se levantar. Oi, oi, oi! Seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Sonhar e Realizar. Eu sou Angélica Oliveira, mentora de comunicação, vendas e business. Estou falando diretamente de Orlando, sou uma imigrante como você, que deixou o Brasil e foi para qualquer lugar do mundo em prol de um sonho. Mas o desafio na vida é o meio do caminho. Às vezes, no meio do caminho, acontece tantas coisas que você não imaginava. E hoje, nós estamos com uma pessoa muito especial. Ela está aqui há 24 anos. Imagina o que já aconteceu na vida dela nesse meio do caminho, nesses 24 anos. Ela é casada há 28 anos, tem um filho, um enteado e tem um monte de coisa para compartilhar. Então, fica até o final, porque você sabe que o melhor sempre fica para o final. Já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda segunda e toda quinta tem episódio novo, que vai te edificar, que vai te trazer várias informações. Você vai rir, você vai chorar, tudo vai acontecer aqui, mas você vai ser sempre edificado. Então, fica aqui comigo, ligadinho, me ajuda a receber a minha xará, que é a Angélica. Seja bem-vinda, Angélica. Obrigada, Angélica, pelo convite. Obrigada pelo seu sim. Sei que você viajou 1 hora para estar aqui, fez um esforço de agenda. Então, já de antemão, quero te agradecer mais pela sua generosidade. Se é para agregar na vida de outras pessoas, que sempre linda, vai ter um sim. Que linda, muito obrigada. 24 anos aqui. Minha xará me fala que 24 anos não é brincadeira, não, hein? Você tá mais tempo história. Aqui quase que no Brasil. Olha, eu vou falar que eu tô quase meio a meio. Eu tô com 53, então 24 de América e 29 de Brasil. Uau! E o que aconteceu, então, que aos 29 anos você resolveu vir para cá? Bom, as minhas 2 irmãs já moravam aqui e a minha cunhada também. Então, a primeira que veio, ela era GO do Clube Med e ela estava nas Bahamas e conheceu um casal brasileiro. Se apaixonaram por ela e convidaram, quando ela tivesse férias, vir para cá para poder passar as férias com eles. E ela veio, no dia que ela chegou, conheceu o marido, ficou... Meu Deus, tá vendo? Parece história de cinema isso aí. Daí no ano seguinte ela trouxe minha outra irmã, daí no 3º ano trouxe minha cunhada e depois no 5º ano eu e meu marido nós viemos para cá. Ah, e você já tinha vindo antes passear, não? Não, só o meu filho que tinha vindo passar férias, mas eu... E aí você veio e já ficou? Pois é, eu vou falar que o fato de eu vir para cá foi porque Deus mandou, porque a minha vontade não era vir. Meu marido veio primeiro e aí a gente estava numa situação muito difícil no Brasil. E assim, para contextualizar para você, a gente tinha perdido o emprego, já estava mais de 1 ano desempregado. E numa situação muito difícil, daquela de, assim, não ter dinheiro para nada. E eu lembro como se fosse hoje, eu tinha R$5 no bolso e eu falei pro meu marido, vai no mercadinho, compra ingredientes que eu vou fazer pão. Então eu fiz pão e saí vendendo de porta em porta. Uau! E dali dos 5 virou 10. E aí, só que não era uma situação de se sustentar uma família. Então, minha cunhada falou pro meu marido, vem pra cá. Então, a ideia era o meu marido vir pra cá, como todo mundo, faz um dinheiro, levanta e volta. Meu marido chegou aqui no 1º mês, ele falou, olha, amor, dá um jeito aí, porque voltar eu não volto. Uau! E quando eu me separei do pai do meu filho, a primeira coisa que ele falou para mim eu nunca vou autorizar você levar o meu filho para os Estados Unidos. Porque as minhas irmãs já moravam aqui. Então já tinha essa... Então eu sabia que ia ser uma batalha muito difícil. E eu comecei a orar e eu falava, Deus, eu não quero ir, né? Porque eu não queria deixar o meu filho, porque eu sabia que o pai não ia autorizar. E aí começaram a acontecer as coisas e meu marido forçando a barra aqui. Nossa, imagina a sua pressão. 3 meses e eu pedindo pro pai do meu filho e ele falando, eu não vou autorizar. E eu falava para Deus, o Senhor tem que me abrir uma porta, alguma coisa tem que acontecer. E aí eu lembro que eu fui para a igreja, eu orei e aí naquele dia eu recebi uma profecia de que eu estaria em terras estranhas e depois disso eu falei, Senhor, o Senhor tem que confirmar comigo. E eu lembro como se fosse hoje, chorando.
Eu abri, se eu não me engano, em Cantares de Salomão, que diz assim: aonde está o teu marido, ó mais amada das esposas? E aí falava assim: aonde ele está, eu te enviarei. Algo assim, porque agora de cabeça eu não Mas lembro. que fez você entender. Fez eu entender que eu estaria aqui. Eu falei: bom, então se o senhor está me dizendo que eu tenho que ir para lá, o senhor vai providenciar a questão. E assim, meu filho tinha vindo passar férias aqui então meu filho já tinha visto, meu filho já tinha tudo. Então eu não precisaria, eu precisaria realmente era da autorização escrita do pai. E aí eu fui e falei: olha, você vai ter que... ele falou: tudo bem, então você abre mão da pensão, abre mão daquilo, abre mão daquilo outro. Eu falei: eu abro mão do que você quiser, mas me deixa ir para lá com meu filho. E aí ele autorizou e aqui nós chegamos. E quando eu cheguei aqui, eu fui trabalhar com limpeza. E no primeiro dia... Só que eu já trabalhava com confeitaria no Brasil. Entendi. Então, né, eu já tinha contado um pouquinho aqui sobre a minha história de vender de porta em porta. Mas desde pequena eu cresci vendo minha mãe, minha avó cozinhar muito para a família. Mas bolo era uma coisa que eu não sabia fazer. Bolo era uma coisa que era meu tendão de Aquiles. Como eu contei para você, eu me formei no magistério, fui dar aula numa escola de sítio e lá eu tinha que cozinhar para as crianças. Uau. Com 18 anos, andava de trator com os boias frias, andava a pé com as crianças, tinha 4 séries numa sala de aula, além de ter que cozinhar para esses alunos. Já estava sendo muito bem treinada para estar aqui, né? Sim, exato. E quando eu comecei a cozinhar para as crianças, eu percebi que eu tinha muito mais prazer em cozinhar do que ensinar. Né? Apesar de ensinar sempre foi minha paixão, mas eu me via muito mais prazerosa e queria inventar as comidas para as crianças, porque o governo dava aqueles pacotes de coisa com soja. E eu achava aquilo horrível. Eu falava: não, eu tenho que melhorar isso. E foi ali que eu comecei a entender a minha paixão pela culinária. Uau. Mas foi no momento mesmo de dificuldade, antes do meu marido vir para cá, que eu passei a viver da confeitaria, que eu comecei a fazer os pães, vender de porta em porta. Aí os vizinhos queriam um bolo, mas os bolos não davam certo. Aí eu esfarelava para fazer bolo de pote. Aí passei a fornecer bolo de pote para restaurantes. Então, assim, eu até tinha um negócio bem estabelecido nessa área quando eu vim para cá. E quando eu vim para cá, o que eu fiz? Eu tinha uma vizinha de frente que me ajudava a fazer esses bolos de pote, as trufas, as coisas todas. E eu falei para ela: olha, eu tô indo para lá, então isso aqui fica de presente para você. E eu deixei para ela todos os meus clientes, toda a minha receita. E ela continuou fazendo. E quando eu cheguei aqui, eu fui trabalhar de limpeza. E o primeiro final de semana que eu fui limpar um hotel... na época o hotel chamava Vistana. E era um desses resorts, sabe? Que tinha 3 quartos. E pensa numa pessoa que eu nunca fui acostumada a fazer assim, um monte de limpeza. Porque no Brasil a gente sempre tem uma visão diferente disso, né? E aí eu sentei na calçada no primeiro dia, eu chorei. E eu falei: Deus, eu não nasci para isso. Se eu tiver que viver nesse país fazendo isso, porque eu saí acabada, né? E no mesmo dia, tocou o telefone da minha irmã, era um amigo dela, e falou assim: olha, meu pai tá abrindo um café aqui na International Drive, ele precisa de alguém. Você conhece alguém que ele saiba cozinhar? Ela falou: eu tenho a pessoa certa para você, a minha irmã. E ali eu foi assim, foi maravilhoso, porque eu trabalhava muito. Eu entrava às 8 horas da manhã, eu saía às 2 horas da madrugada. Uau! Isso no ano de 99. Eu trabalhava muito. Porque você chega aqui, você tem que realmente... A maioria das pessoas tem que ter 2 empregos, né? E eu tinha um filho pequeno, eu precisava pagar babysitter. Então, assim, metade do meu salário já ficava para pagar babysitter. Porque era época de férias, então não tinha escola. E eu tinha que trabalhar muito. Mas foi uma escola para mim. Porque depois eu passei a ser dona desse café.
Uau, Sim. que Depois legal. de 3 anos trabalhando, o dono, ele falou, olha, eu não quero mais tocar isso. E realmente eu era a cara do negócio, porque eu que atendia todo mundo, eu que fazia comida, e eu tinha um excelente relacionamento com todos os clientes. Ele falou, olha, isso aqui é a sua cara. Mas antes de eu comprar isso, no primeiro ano, que foi o ano de 99, que eu era funcionária, tinha uma moça que fornecia as sobremesas ali. E ela estava indo embora. Eu vejo assim, as coisas de Deus acontecem assim, então eu não pedi nada, mas ela falou assim, olha, eu estou indo embora. Você não quer comprar o meu negócio de doces? Eu falei para ela, eu acabei de chegar, eu não tenho dinheiro para comprar. Ela falou, não, não tem problema. Eu faço para você em 12 parcelas. Você vai pagar com o próprio negócio de bolo, né, de doce que você fizer, você vai pagar o que você, né, as parcelas. Eu falei, ó, se é desse jeito, tudo bem. Mas eu falei para ela, eu não sei fazer bolo. Ela falou, não, eu vou te ensinar tudo. Beleza, eu tinha acabado de chegar aqui, né? Tava trabalhando 2 meses nesse café. Aí eu falei, beleza. Então ela falou, você sai, tinha voltado às aulas já, então eu já não ficava trabalhando até de madrugada no café. E eu saía, porque eu tinha que levar o meu filho, pegar meu filho da escola, levar na babysitter. Então eu consegui um horário da tarde que eu podia sair, fazer. Então eu saía, ia lá fazer um treinamento com ela. Eu ficava 3, 4 horas todos os dias lá e depois voltava para o café fazer o turno da noite. E fui aprender. Quando eu cheguei lá, eu achei que eu ia aprender a fazer bolo. E ela fazia bolo de caixinha. E eu falei, meu Deus do céu, eu acabei de comprar um negócio de bolo achando que eu vou aprender a fazer bolo e ela faz bolo de caixinha. Eu falei, eu me ferrei. Mas eu falei, bom, se os clientes dela estão acostumados com isso, vamos lá, né? Então eu fui, aprendi algumas coisas, passei 1 mês fazendo isso. Aí eu falei pro dono do café, olha, agora eu tenho meu próprio negócio, eu não posso trabalhar full time com você. Eu posso trabalhar até um certo período, vou buscar meu filho na escola e à noite eu vou me dedicar ao negócio do bolo. Ele falou, tudo bem, arrumou uma outra funcionária e eu fiquei trabalhando meio período lá e meio período eu fazia o negócio de bolo e fornecia os bolos para o próprio café que eu trabalhava. E aí fui fornecendo bolo para outros clientes e tal. Chegou uma hora que eu falei assim, eu não aguento mais fazer bolo de caixinha, eu tenho que aprender a fazer bolo de verdade. Só que naquela época não existia o YouTube como tem hoje, que você vai lá e você faz uma aula, né? Então eu peguei as receitas de família e fui com a cara e a coragem. E faz uma receita, joga fora, faz outra receita, joga fora, faz outra receita, até eu chegar numa receita, adaptar os produtos, porque os produtos aqui são completamente diferentes. O que eu mais escuto hoje das confeiteiras que chegam aqui é falar, minha receita do Brasil aqui não dá certo. Não sei se você já tentou fazer alguma coisa, alguma receita do Brasil aqui, perceber que, porque os produtos, o solo é diferente. O forno é diferente, o forno, tudo é diferente. Minha mãe cozinha muito, muito bem. E ela começou a errar algumas coisas, ela falava, não é possível que nessa idade eu vou errar, não consigo fazer um negócio aqui, não consigo... E aí ela foi entendendo que ela fala que são bem diferentes as coisas, ela deu uma patinada um pouquinho. Exatamente. E aí eu fui, o negócio foi crescendo e eu levando em paralelo até que eu comprei o café, né? Então aí eu já tinha o café, eu já tinha o negócio de bolo, então uniu um com o outro e aí veio uma estafa muito grande. Posso imaginar, porque nesse ritmo todo... Era muito puxado, mas eu era a única boleira da cidade. E, então, assim, foi uma... Era daqui de Orlando ou era de outra cidade? Sim, aqui em Orlando mesmo? Sim, tudo aqui em Orlando. E aí eu tive uma estafa e eu precisei me retirar, eu precisei ir para o Brasil me tratar. Só que a minha irmã, né, eu treinei a minha irmã ficou, eu fiz a mesma coisa para ela. Eu vendi o café, né, e o negócio de bolo eu vendi para minha irmã nos mesmos termos que eu tinha comprado. Eu falei, olha, eu vou para o Brasil, preciso me tratar, não aguento mais, eu estou muito estressada, eu tive estafa, porque realmente o ritmo era muito puxado. Eu chegava a ficar 24 horas sem dormir, porque tinha
Eu tinha casamento para entregar, tinha o café, eu tinha entendeu as coisas do café, depois eu tinha que ir embora, preparar. Então, era uma jornada dupla, tripla até, né? E aí eu fiquei... meu pastor falou... meu pastor até brincou comigo na época. Falou assim, Angélica, o nosso corpo foi feito para trabalhar 6 dias e descansar 1. Você não está fazendo isso. Então, chega uma hora que... Ele cobra. E cobrou feio. Então, aí eu tive que... minha irmã ficou cuidando do negócio de bolo, né? Vendi para ela, vendi o café e fui embora para o Brasil. Fiquei 2 anos lá. Como é que foi essa volta? Porque eu já percebo na sua fala várias características maravilhosas sua do Brasil que você trouxe para cá. A sua generosidade, porque você doou tudo, ensinou tudo para a pessoa da frente. Ia ensinar as crianças e cozinhava para as crianças. Então, a generosidade é uma marca sua, eu percebo, de compartilhando, de querer agregar, de querer ajudar. E muita gente fala assim, eu chego nos Estados Unidos, estou zerado. Não, você não está zerado. Você traz toda a sua bagagem, positiva ou negativa, você traz para cá. Lógico, você não tem autoridade nenhuma, ninguém te conhece. Você começa na sua imagem do zero, até você... as pessoas te conhecerem, saber o seu potencial, até você se adaptar. Sim. Então, realmente é muito desafiador. Mas a Angélica, que está aqui hoje, ela vem com a bagagem desses 24 anos, não só desses 24 anos de América, mas dos seus 50 e poucos que você falou que tem. Então, as pessoas não chegam aqui zerada, elas começam a empreender de forma nova, diferente, mas já tem uma estrutura lá atrás, né? Eu vi a sua generosidade, eu vi o seu amor, a sua obediência, vi também a sua ousadia. Por exemplo, você falou assim, não dava certo os bolos, eu quebrava tudinho, esfarelava e fazia bolo de pote. Ou seja, uma veia empreendedora, visionária. Você não focava no problema, você focava na solução. As pessoas costumam dizer que eu tenho síndrome de Poliana, né? Então, positiva, tudo você dá certo. Sim, sempre eu sou aquela pessoa que eu vou olhar, esse copo está quase cheio. Ele não está nem pela metade, está quase cheio. Isso me move, sabe? Eu não sou pessimista, eu não sou aquela pessoa que eu foco, tem um problema, tá? O que a gente precisa fazer para solucionar? Porque tem gente que foca no problema e não vai solucionar nunca, porque só está olhando para o problema. Porque às vezes eu gosto de ressaltar algumas coisas, principalmente de comportamento, porque alguém que está assistindo pode repensar a vida. Sim. Olhar para você hoje, é linda, Angélica, com o nome que tem na cidade, a gente vai chegar nisso. Mas teve toda uma trajetória, sim, né? Não foi tranquilo, não foi fácil. Simples assim. O que eu vejo as pessoas chegarem aqui, elas querem começar aqui do mesmo ponto que elas pararam no mesmo patamar. Não funciona, não é assim. Né? Então, existe toda uma questão de você se adequar culturalmente, né? São usos e costumes diferentes, são memórias afetivas diferentes, né? Então, não as pessoas se adaptarem a você se adaptar ao Brasil, né? Aos Estados Unidos, você mudar a sua maneira de pensar. E quando você volta, é a mesma coisa. Que era o que eu ia te perguntar, porque depois você ficou quantos anos aqui antes de voltar? 4 anos. 4 anos intensos, né? Não são 4 anos assim, sossegados. Então, você já pegou muita coisa do ritmo daqui. E não voltou bem de saúde, quer dizer, estava numa estafa muito grande. Como é que foi voltar? Foi desafiador, porque os seus amigos não são mais os seus amigos. As pessoas olham para você como, aquela lá morou nos Estados Unidos. E a gente volta com alguns tiques, algumas coisas, tipo... A gente mistura muito o português com o inglês, né? Depois de anos morando aqui, então você fala, eu vou parquear o carro, eu vou printar não sei o quê. Você mistura, faz parte do seu vocabulário isso. E as pessoas lá, elas olhavam para você e muitas vezes dá aquela coisa assim de... Como que é essa palavra mesmo em português? Meu sonho, você sabe, né? Que o meu sonho é chegar nesse momento de como que é. Nossa. Como que é essa palavra? E mesmo a gente falando português, a gente acaba tendo, né? Fora que a gente acostuma com uma qualidade de vida completamente diferente. Que cidade você voltou para o Brasil? Sorocaba. Eu sou do interior de São Paulo. E aí é um choque cultural mesmo. 4 anos, é um choque cultural. É porque foi muito intenso, foram intensos os 4 anos. E né? Todo mundo, quando chega aqui, a gente fica meio que maravilhado. Depois que passa o tempo, você se acostuma, é normal. Mas quando você chega... Só que assim, quando eu vim esses primeiros 4 anos, eu não cheguei nem a ir a parque, porque eu trabalhava tanto. E para dizer que eu não tinha ido, eu tinha ido em um parque só. Porque a gente, quando chega aqui, principalmente quando você chega
para fazer o sonho americano, né? Porque a gente tem várias classes de pessoas. Tem gente que vem que nem precisa trabalhar aqui, né? Tem gente Tem que... renda do Brasil, vem porque a motivação é outra, por é causa de outra, segurança. Isso. Mas quem vem para fazer o sonho americano, existe essa questão de você trabalhar demais. E uma das coisas, né, mais difíceis foi questão filho, porque o meu filho ficava muito tempo sem mim, muito tempo. Na época que eu trabalhava das 8 da manhã às 2 da manhã, eu só via o meu filho de vez em quando. E dormindo. E dependendo, assim, como eu tinha uma rede de apoio diferente que a maioria das pessoas não tem, eu tinha as minhas duas irmãs verdade, e eu tinha a minha cunhada. Então, eles se revezavam. Quem saía mais cedo buscava o meu filho na babysitter, sabe assim? Então, todo tinha um mundo... apoio diferenciado. Diferente. Coisa que a maioria das pessoas não tem aqui. E isso é um dos grandes problemas em relação a casamento, marido e mulher. Então, assim, mas a gente tinha uma necessidade, a gente tinha uma dívida para pagar no Brasil e a gente tinha que se manter aqui. Então, a nossa realidade era outra. Então, vamos fazer tudo que tiver que fazer. Quando eu vim a segunda vez para cá, eu já vim de uma maneira diferente. Né? Eu já não vim com essa dívida para pagar no Brasil, eu já não vim com... Era uma nova situação. E você foi para lá para se cuidar, mas você já pensava em voltar? Não. Ou você falava, vou voltar para o Brasil? Eu falava que eu não voltava nunca mais. Porque estava estafada, né? Porque os meus primeiros 4 anos foram muito, muito cansativos. E eu falava, para eu ser um burro de carga, eu prefiro ser um burro de carga no Brasil, que pelo menos eu tenho outras coisas, né? E foi muito difícil, mas... Voltou todo mundo pro Brasil? Eu, meu marido, meu filho. E seu filho, se adaptou bem? Sim, ele se Criança adaptou é mais bem, fácil. Porque ele era pequeno e tudo, mas quando a gente voltou para cá, a minha irmã estava casando com um americano e ela falou, olha, ele não quer mais que eu faça bolo, então vem para cá, vem fazer meu casamento e eu vim para ficar alguns meses. Né? Você estava iludida de novo que você ia ficar só? Eu ia ficar só alguns meses e estou até hoje. Estou até hoje. Você veio fazer o bolo de casamento da sua irmã, eu vim fazer ficar o uns bolo. meses. Exato. E aí eu fiquei. E aí, só que aí a situação foi diferente. Quando eu voltei, eu já não fui trabalhar fora. Eu só fiquei com o negócio sabia, de né? bolo. Aí você já tinha outra expertise. Então, aí eu passei a viver da confeitaria aqui. Então, eu trabalhava em casa, fazia bolo em casa e foi crescendo a clientela. Naquela época, se tinha mais uma boleira que era minha amiga, a gente era da mesma igreja, 1 ou 2 boleiras só, não tinha mais. Então, a gente tinha um relacionamento muito legal. As outras boleiras, né, que tinham na cidade, que era a Maísa, tinha uma outra que hoje nem é boleira mais, elas viviam me ligando, Angélica, como faz isso, como faz aquilo. Que legal. Então, a gente sempre se trocou essas figurinhas, né? E aí, no ano de 2009, tava assim, indo muito bem. Era 2008, tava indo muito bem mesmo. Meu vizinho me denunciou. E aí eu tive um fiscal batendo na porta da minha casa, daí ele falou, olha, tirou foto, tudo, ele falou, a gente vem para instruir, né, e falar para você, olha, você tem 30 dias para regularizar a sua situação, mas você não pode fazer o que você está fazendo em casa. Existem coisas que sim, que se pode fazer em casa, mas existem coisas que você não pode fazer em casa. Então, se o seu produto precisa de geladeira, você não pode fazer em casa. Existe uma lei, né, que se chama Cottage Law. E, então, assim, você pode fazer pão, você pode fazer biscoito, você pode fazer caseirinhos, essas coisas, mas se precisar de geladeira, que era o caso, né, eu fazia bolos decorados e tudo, você não pode fazer, eu te dou 30 dias. Eu entrei num desespero, eu falei, meu Deus do céu, eu vivo disso, né, porque era a renda da minha família, era essa. O que eu vou fazer? Aí a gente mudou de endereço e eu e meu marido, a gente falou, vamos nos preparar, né, em 1 ano para a gente abrir um negócio. E foi o que a gente fez. Então, era final de 2008, por aí, a gente começou
a se preparar, mudamos de endereço e nos preparar para abrir um negócio. Aí, chegou final de 2009, eu falei, meu marido, aí, vamos abrir? Como que é? Ele falou, convida a sua amiga. Eu tenho uma amiga que ela era decoradora de festa. Ele falou, convida ela, vão vocês duas. Né? Eu falei assim, mas você tem certeza? Por quê? Se eu entrar com sócia, o dinheiro não vai ser o mesmo. Ele, não, pode deixar, não se preocupa que ele trabalhava fora, né? Ele falou, não, pode deixar que eu banco a casa. Eu falei, beleza, pode ser? Pode ser, então tá. Então eu fui, conversei com a minha amiga, fomos atrás, procurar, achamos um lugar maravilhoso para alugar. Foi o ano de 2010. Aí, comecinho de 2010, alugamos. No dia que a gente assinou o contrato, eu terminei de assinar o contrato de aluguel, toco o telefone. Meu marido, acabei de ser mandado embora. Muitas emoções. Pensa, se não é para deixar você... Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Porque eu estava tirando... A renda da casa estava indo para um negócio. Então, eu não ia ter mais o dinheiro para bancar como eu tinha... Bancar os custos do negócio novo. Exato. Casa. Né? Nossa, não, bom... Aí a gente conseguiu, ele foi trabalhar comigo lá como funcionário. Foi a pior coisa que eu fiz na vida, mas... precisava fazer, porque aí o casamento balançou. Eu estava aqui esperando você terminar de falar para tocar nesse assunto, porque 28 anos casado, para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, eu acho que é um desafio. Mesmo pessoas, né, da mesma cultura diferente, pior ainda. Agora, você estar casada, que tem os desafios de qualquer casamento, numa outra cultura, num outro país, com demandas, com desafios. E aí? Como é que conseguia conciliar isso? Como manter esse casamento? Então, nessa fase, foi uma fase muito difícil e a gente acabou se separando. Aí fomos fazer terapia. Então, fomos fazer terapia. Buscou ajuda? Sim, tem que buscar. Porque não precisa fazer tudo sozinho. Exatamente. Muitas vezes, o grande erro de muita gente é achar que precisa fazer tudo sozinho. E foi a melhor coisa que a gente fez. A gente foi buscar a terapia, a gente fez a terapia e ele entendeu que precisava respeitar os meus limites, a minha individualidade, que a gente estava realmente, né, numa situação diferente de vida. E empreender junto com o seu marido é muito difícil, porque a gente tem que separar os papéis. Marido e mulher uma coisa, sócios outra. Mas, Angélica, e como fazer isso na prática? O que você pode me dizer? Eu ainda não sei. Que bom, essa aqui é vida real. Isso porque que é bom, isso é vida real. A gente tem, porque cada cabeça é uma sentença, né? Então, assim, foi muito difícil e aí a gente decidiu separar as coisas. Ele foi trabalhar, arrumou outro trabalho, foi trabalhar fora e eu continuei ali com a minha sócia, que uma sociedade também não é fácil. Eu costumo falar assim, que se as pessoas se respeitam e se conhecem, é o melhor caminho. Eu conheço pessoas que se dão tão bem por isso, são sócias, casais, que é muito raro, como eu conheço vários casais que falam assim, olha, a gente tinha que fazer uma escolha, ou o casamento, ou a sociedade. E nós entendemos que nós não conseguíamos trabalhar junto. E tá tudo bem. Você não é mais, nem menos por conta disso. Então, se conhecer e se perceber é maravilhoso. E libertador, porque você toma as melhores decisões com o que você tem na mão. Exato. Entre a família e o trabalho, qual será a melhor escolha? Exato, a família então, sempre. Obviamente, vocês tomaram a decisão de separar os negócios, mas para poder ficar mais próximos e juntos na família. É uma decisão de sabedoria. Você falou da terapia, eu super apoio, porque as pessoas, quando eu compro uma mentoria, uma terapia, um acompanhamento de alguém, de um profissional, eu compro tempo, eu compro experiência. Nós temos um defeito muito grande como ser humano, até pelo nosso ensinamento, hoje em dia já é um pouco diferente. Mas a gente investe em cursos, o que eu acho certo, tudo que é cognitivo, racional. Fazer faculdade, pós-mestrado, curso disso, curso daquilo, que é top. Mas você não tem a mesma coragem, até financeira, de investir, mesmo esforço, mesmo recurso, nas suas emoções, no seu conhecimento, como se nós fôssemos obrigados a saber lidar com tudo. Nós vivemos de forma empírica, né? É fundamental. O empreendedor, por exemplo, fala, não, vou empreender. Aí ele faz tudo quanto é curso de empreendedorismo. Eu acho que tem que fazer mesmo. Curso técnico, curso de gestão, e está certíssimo. Mas e as suas emoções? Exato. E como lidar? E como lidar com o funcionário, como lidar com um colaborador,
lidar com pessoas. Não só o colaborador, mas com o fornecedor. Como lidar com tudo isso, como fazer a gestão de tudo isso, mais as suas emoções, mais a sua casa e todos os demais desafios. Então, a pessoa que entende que ela pode sim procurar ajuda, forte é quem procura ajuda, não é quem resolve tudo sozinho. Ela, ó, na frente dos demais. Mas foi isso. Então, assim, foi um divisor de águas no nosso relacionamento. Depois de alguns anos, a minha sociedade acabou com essa amiga, a gente decidiu fechar. Nós estávamos em situações diferentes de vida e você empreender sem conhecimento é desafiador. E você empreender quando os dois corações não estão na mesma página é mais difícil ainda. E aí, a minha sócia falou, ó, a gente vai terminar o contrato de aluguel e vamos encerrar. Não quero continuar mais. Beleza, tudo bem. A gente encerrou. Ficamos com muitas dívidas. Muitas dívidas. Eu fiz empréstimo. Minha mãe é professora, aposentada, então ela fez um empréstimo no Brasil, no nome dela, para mim, para poder quitar essas dívidas, porque a gente tinha que, né, encerrar as coisas com nome limpo, tudo bem. Então, foi o que a gente fez. E encerramos tudo. E eu tinha uma loja com 4.000 metros quadrados e fui para dentro de um apartamento de 2 quartos. Nossa, uma loja grande. Era grande. Uau. Desculpa, 4.000 metros quadrados, não, 4.000 square feet. Era grande, porque tinha salão de festa. Era realmente uma loja muito grande. E fui para dentro de um apartamento de 2 quartos. E nesse período, foi a festa de 70 anos da minha mãe, meu primo foi me visitar e quando ele entrou no apartamento, ele olhou assim e falou assim, nossa, Angê, ele me chama de Angê, nossa, Angê. Eu falei, André, mas vamos que vamos, né? Não posso, eu vou dar a volta por cima. E eu passei durante 6 meses. Eu acho que foi a fase que eu mais remoí e me senti fracassada. Porque eu me senti uma fracassada. Porque eu ter dado um passo para trás, ter voltado para dentro de casa, pelo negócio não ter dado certo. Foi muito desafiador abrir esse negócio. Porque o primeiro eu comprei pronto, né? E o segundo eu comecei do zero. E sem conhecer, ingênua de tudo. Então, e até porque a lei é diferente. Tudo. A maneira de pensar é diferente. Tudo é diferente. Tudo é diferente. E aí eu fiquei com uma dívida enorme, eu fiquei, né? Bom, daí orando, buscando a Deus. E eu vejo que tudo isso sempre tem um ensinamento, sempre tudo que a gente passa na vida é porque lá na frente, em algum momento, você vai servir de testemunha para alguém, você vai servir de ajuda, aquilo que você passou vai servir para alguém, ou até mesmo para você. Tudo que você vence, você cria autoridade, exato, né? Você não sabe porque você ouviu falar, você sabe porque você passou viveu por aquilo. Exatamente. E aí, quando eu voltei para casa, bom, depois de 2 meses nesse apartamento, a gente achou uma casa maior para alugar, as coisas começaram eu comecei a sair da concha, parar de me lamentar, de achar que eu sou coitadinha, que eu sou fracassada. Eu falei, não, eu já passei por tanta coisa, eu sou assim, eu olho para trás e falo assim, nossa, até aqui o Senhor me ajudou. Isso aí. Até aqui eu venci, em nenhum momento Deus me desamparou. Eu passei por vales, mas o meu pastor sempre falava, toda aprovação tem começo, meio e fim. Essa é a boa notícia, acaba. Exato. E aí eu falei assim, quer saber? Sacode a poeira, levanta a cabeça, vamos dar a volta por cima. E aí eu... Deixa eu só pegar esse trechinho que você falou assim, porque de tudo que você falou até agora, foi a única fase que você deu uma moadinha. E somos humanos. Sim. E todos nós passamos. E às vezes tem pessoas que falam, tô cansado, já tô aqui há tanto tempo, já recomecei, já fiz de novo, já acertei, já errei. Que bom, né? Seja bem-vindo ao grupo de humanos. Sim. E é muito legal você falar isso, porque de repente vale a pena repensar, né? Já tá ruim. Será que eu tô com a energia certa? Será que eu tô com o foco certo? Tudo bem de cansar no meio do caminho, isso dá uma pausa, mas até isso eu tenho que ter um prazo. Você falou, pô, fiquei uns 6 meses me remoendo, sofrendo. Enquanto eu você tava... vivi o meu luto. E ele é necessário. Só que enquanto você estava vivendo esse luto, você não tinha noção do quanto tempo ele duraria. Então, tudo, até o luto, a gente precisa pôr um prazo. Eu vou chorar, claro que vou, porque é necessário reconhecer. Se você não pode fingir que é tudo pleno, que tudo é maravilhoso. Não, você precisa reconhecer
que você talvez fez a pior escolha. Que bom, aprende com ela para fazer novas e melhores. Mas você precisa dar um prazo para essa dor. Eu vou chorar uma semana. Eu vou chorar um mês, mas eu não posso passar disso. Porque senão os dias vão se arrastando, vai se arrastando. Quer dizer, você só conseguiu mudar o seu cenário quando você mudou sua mentalidade. Não foi mudando a mentalidade, não foi mudando o cenário que mudou a mentalidade, foi o contrário. Primeiro você se levantou, falou, chega. Aí você começou a reagir. Exato. Porque tem gente que fica naquele círculo, sabe a corrida dos ratos? E E chora, você se sabe que, lamúria. olha só, E não sai disso. quando eu decidi reagir, eu vou contar para você o que aconteceu comigo. Eu reagi, nós mudamos de casa e tal. Quando foi em janeiro, meu primo, esse meu primo que foi me visitar, que viu... Falou, nossa, Ange. Ele me ligou e falou assim, Angê, eu conversei com a Drica, que é minha outra prima. Minha família é muito unida, né? Legal. Ele falou, eu conversei com a Drica e a gente precisa fazer algo por você. Eu quero saber quanto é que você deve. Daí eu falei para ele, eu acho que na época era $10.000, alguma coisa assim. Ele falou assim, olha, nós vamos pagar a sua dívida e você vai me pagar como você puder. Mas existe uma imposição aí. Você precisa viver. Uau. Você vai pagar, mas você não vai deixar de viver. Eu quero que você siga a sua vida, que você tire férias, porque até então eu nunca tinha tirado férias, eu nunca tinha... Ele falou, eu quero que você viva, eu não quero que você deixe de viver por causa dessa dívida. E foi a primeira vez que eu tirei férias na vida. Que sabedoria do seu primo, né? Em 2 anos e meio eu quitei essa dívida. E aí, o dia que eu quitei a dívida, ele falou assim, Angê, quando a gente emprestou para você, a gente achava que você não ia conseguir pagar. A gente estava fazendo isso para tirar o peso das suas costas. Mas pega isso que eu estou falando para você agora, porque na frente isso vai ter um outro ensinamento. Ele falou assim, mas isso mostra a sua idoneidade, isso mostra o quanto você é honesta e o quanto você está focada no seu trabalho. Porque eu consegui, com o próprio trabalho da confeitaria, quitar essa dívida com ele em 2 anos e meio. E ali a gente começou a crescer, só que eu fui denunciada pela 2ª vez. E aí, só que eu já estava preparada. Quando eu fui denunciada essa 2ª vez, eu já tinha uma licença numa cozinha, que a gente chama de share kitchen. Então, eu já tinha a licença. E eu fui denunciada porque eu estava incomodando os grandes, vamos dizer assim. E aí, tudo bem, tá tudo certo. Você só precisava deixar, no caso, eu forneço para vários lugares, né? Então, eu precisava deixar a minha licença nesses lugares, né? Dizendo que eu tinha a licença, tudo. E a gente foi crescendo, foi vendendo muito. Chegou um ponto que a minha casa não era mais suficiente. E essa logística de ir para a cozinha, né, alugada, porque você não pode deixar as coisas lá. Você vai, faz tudo. Todo dia. Exatamente. Então, a logística estava, né, e eu sentei com o meu marido, a gente conversou, o que você acha? Vamos alugar alguma coisa? Vamos, né, dar esse passo e tal. Começamos a procurar e não achava nada para alugar. Aí chegou o final do ano, eu falei para ele, amor, em vez da gente alugar, vamos comprar um espaço? Ó, ousadia aí. Aí a gente foi passar a noite de Ano Novo com esse meu primo. A gente viajou junto. E eu sentei com ele e falei assim, André, a gente está pensando em comprar um espaço para poder crescer e tal. Ele falou, olha, gosto da ideia. Eu vou ser seu investidor. Uau. Pode procurar Que legal. o local que a gente vai comprar. E eu financio para você. Eu compro, em vez de você financiar no banco, eu vou ser o seu financiador. Falei, beleza. Então, aí ele estipulou, olha, a gente tem um budget de 200 mil para você encontrar um imóvel do jeito que você quer. E aí começamos a procurar. E a gente procurava aqui por Orlando e a gente achava, tipo, coisas muito pequenas, mas muito acabada por esse valor, sabe, assim? E aí, e Deus tinha me dado um sonho. O meu sonho era uma casinha cor-de-rosa. Sabe uma casinha sozinha, cor-de-rosa? Esse era o sonho que eu via, né? O sonho que Deus tinha me dado. E eu falava, eu não acho esse imóvel aqui, eu não acho. E os imóveis que a gente achava era assim, em lugares perigosos, era muito detonado. E
E aí eu conversei com a Rosana, que estava nos ajudando. Eu falei, Rô, e se a gente sair da região de Orlando e for na Redondeza? Porque eu não precisava de um lugar onde as pessoas fossem comprar. É porque você que vai... Porque eu que vou entregar casamento, essas coisas. Não preciso estar centralizada. Não precisa ser um ponto, né? Assim. Ela falou, não, muito mais fácil. No primeiro dia que ela botou o listing ali de lugares, veio esse imóvel. Eu olhei aquilo lá. Eu falei assim, é esse lugar. E aí a gente foi lá, eles estavam vendendo a 130 mil. Uau. O prédio. Então, a gente ia ter dinheiro para reformar, arrumar. E aí começamos a morar e tal. É esse. Aí vai na negociação, compramos por 80 mil o prédio. Tirar 50 mil? Porque ele ia comprar cash, conseguiu comprar. E aí a gente fez a reforma. Meu primo falou assim, agora, qual é o teu sonho? Porque a gente tem dinheiro, a gente tem o budget para deixar do seu sonho. Então, a gente ficou com as 4 paredes de fora e dentro a gente fez tudo do jeito que Deus tinha me dado o sonho. Uau. Aquela casinha cor-de-rosa, tudo novo, tudo muito organizadinho, com a salinha para receber as noivas, a sala de produção, tudo para evitar que as pessoas fiquem andando muito, tudo muito organizado, prateleira, sabe assim? Aquela coisa do sonho. E aí a gente reformou tudo, né? Aí, só que não ficou pronto no prazo. A gente comprou em maio e eles prometeram que entregariam para a gente, né, com a reforma em novembro. Mas não ficou pronto em novembro. Teve um monte de atraso e tudo. Questão de licenças, né, para você reformar. E isso, para mim, foi uma escola. Eu aprendi muito. Eu já tinha tido experiência com outro negócio e pesquisei muito com esse novo, né? Então, já era uma situação diferente, né? E aí, eu tinha falado para o meu inspetor, olha, eu não vou renovar a minha licença no final do ano. A licença que eu tirava na cozinha, porque a licença, ela não é da pessoa, ela é do local. Ah, entendi. Então, eu tinha naquela cozinha. Eu falei, olha, em dezembro vence a licença, eu não vou renovar. Porque você vai fazer a sua. Porque eu vou renovar no meu novo local, que vai ficar pronto e tal, não sei o quê. Chegou janeiro, não ficou pronto o local. Haja não coração. Tinha renovado a licença. Fevereiro, isso é uma coisa pública. Não estava pronto o local e eu não tinha licença. Pensa numa pessoa que estava... Ai, até eu tô agoniada. Agoniada. Chegou o mês de março, eu fui denunciada. E eu não tinha licença. Dessa vez, não tinha licença. O fiscal estava lá no supermercado brasileiro e ele falou assim, olha, você foi denunciada pela 3ª vez e você não tem licença. Eu sei que você não tem licença. Ele falou, eu só preciso que... Tinha mais de 20 bolos lá no mercado brasileiro. Ia tudo pro lixo. Que dó. Só que Deus é mais, né? Aí ele falou assim, eu só preciso que você peça para o mercado brasileiro uma invoice de dezembro com esses bolos que estão aqui. Se eles tiverem uma invoice de dezembro com esses bolos, nada vai pro lixo porque você tinha licença. Aí eles tinham, nada foi pro lixo. No mês de abril saiu a minha licença. Tipo assim, nem 15 dias depois saiu a minha licença, porque foi liberado Haja coração, tudo. emoção. E aí, quando... nesse período, né, que eu estava mudando, indo para... Né, já tinha comprado, a gente fez um encontro de confeiteiras aqui na cidade de Orlando. Reunimos mais de 50 confeiteiras. Que legal. Porque eu sempre tive essa ideia. Eu passei por muita coisa. Então, eu posso ensinar muita gente. Eu posso ajudar outras confeiteiras a não passarem pelo que eu passei. Se eu posso cortar caminho, por que eu vou dificultar? E aí, a gente teve esse encontro de confeiteiras, que foi no final de 2018. Demos palestra, capacitação. Foi muito legal. Então, quando eu inaugurei, né, a minha loja, eu convidei todas as confeiteiras. Eu falei, eu quero vocês celebrando junto comigo. Que legal. Porque é uma vitória. Uma pessoa... Eu não saí daqui para cá, né? Eu saí daqui de baixo. Eu vendia pão de porta em porta. Eu tinha R$5 no bolso. Eu não sabia fazer bolo. Uau. Eu fui crescendo. Então, eu quero que vocês venham celebrar junto comigo. E a gente criou um grupo de confeiteiras muito forte na cidade.
Aí a gente fez um grupo de WhatsApp das confeiteiras. A gente troca muita informação. Que legal. Muita dica. A Rê, né? Tá Então, eu ia falar isso agora. Inclusive, quem me falou sobre você foi uma confeiteira. Isso. Falou, você precisa conhecer a Angélica, é maravilhosa. Mas falou tanto de você. Eu falei, mas depois me passa o telefone dessa Angélica, que eu preciso conhecer a história dela. Falou super bem de você, desse apoio que você dá pro grupo, né? Pra comunidade de confeiteiras. Aí a gente criou esse grupo. Então, principalmente para as que estão chegando, para as novas, para elas poderem serem aceitas, para elas poderem conhecer, porque é tudo diferente, né? Então, o legal nesse grupo gente, eu estou precisando de um produto tal, acabou, você sabe onde eu acho? Alguém tem para vender? Então, tipo assim, toda hora ou eu ou outra confeiteira, olha, compra num tal lugar, olha, eu tenho. E uma socorre a outra. Uma socorre a outra, Uau. a gente se ajuda. Isso é maravilhoso, hein? Se eu tô lotada, não consigo mais pegar a encomenda, quem pode? Olha, eu tenho uma cliente. E assim a gente vai fazendo, porque eu sempre pensei assim, sozinha eu vou até um certo ponto. Agora, junto, a gente vai muito mais longe. E essa é a visão da abundância, né? Porque nós nascemos para prosperar. Nós não nascemos. A semente, ela não nasce... ela cai na terra para crescer, para prosperar. Ela não cai na terra para mofar, para morrer. Né? E, às vezes, as pessoas elas são tão escassas que elas têm uma competição tão grande. Você não vai nunca atender a humanidade inteira. Não vai. Você não vai nunca conseguir agradar todo mundo. Mas, com certeza, vai ter aquele teu público fiel, vai ter aquelas pessoas que só querem com você. Sim. E eu achei muito legal isso que você acabou de falar, né? Não, mas às vezes eu tô lotada de trabalho, passo para uma outra pessoa. Só que com esse ciclo, com esse coração generoso, com esse movimento abundante, você acha que te falta alguma coisa? Claro que não. Não falta. Não falta. E o mais transborda, legal, né? O mais tá legal sempre transbordando. De tudo isso é que muitas delas, quando estavam precisando, ou eu estava muito, muito busy, eu precisava de mão de obra, elas foram lá trabalhar comigo. Já teve meninas que ficaram doentes, não podiam entregar a encomenda para cliente. Eu estou doente, estou indo para o hospital. Peraí, fulana de tal, você pode fazer isso? Fulana de tal, você pode fazer aquilo? E a gente, ou a outra que morreu um parente, você fica num luto, você não consegue. Não, peraí, você precisa de alguma coisa? Eu faço por você, como se fosse você, sabe? E assim a gente vai se ajudando. Bacana esse movimento, hein? Exatamente. Primeiro grupo que eu vejo com um movimento desse. Maravilhoso. Porque, na verdade, todas as pessoas que entraram nesse grupo entraram com esse propósito de realmente nos ajudarmos, né? E aí veio a pandemia. E aí festa deixou de acontecer. Então foi um momento muito difícil para a confeitaria, principalmente para quem dependia de grandes eventos, de festas. E ali a gente começou a se ajudar, sabe? Tendo ideias, o que a gente pode fazer e tal. Então, foi um grupo que tem crescido, né, forte. Aí a gente começou a dar cursos online. A gente falava que... E aí, esse grupo se chama Vida de Confeiteira, né? Esse projeto em si, né? Vida de Confeiteira. Com a pandemia, a gente começou online a ampliar, né? E começamos a dar cursos online, várias confeiteiras juntas, uma no Brasil, outra aqui, dando curso online por 25, a gente falava 25 dinheiros, né? Se você lá nos Estados Unidos, você paga $25. Se está no Brasil, você paga R$25. Se está na Europa, Uau, 25 euros. Entendi. Para poder ir ajudando mais pessoas. Dando conhecimento, se reciclar. E aí passou pandemia, aí as confeiteiras do Brasil começaram a vir dar curso aqui, iam lá na minha loja. Que legal. Dar curso, e aí vem confeiteira brasileira dos Estados Unidos inteiro para vir fazer o curso com essas confeiteiras lá. Olha isso. Então, assim, foi criando um movimento. Exato. Agora a gente tem um grupo de confeiteiras nacionais, né, brasileiras nos Estados Unidos. A gente tinha só o confeiteiras aqui da Flórida, agora a gente já tem confeiteiras dos Estados Unidos inteiro ali. Você vê, tudo nasceu com a intenção de começar a ajudar uma a outra. E foi muito legal esse movimento. E tem sido, a gente se ajuda muito nesse grupo, sabe? Quem está começando, quem já está há muito tempo, uma ajuda a outra. E com isso... só para a gente encerrar, eu sei que a gente está em cima da hora, Deus me deu um novo projeto. E esse projeto, eu vou tirar um sabático
para poder Uau! fazer. Ele chama Confeitaria sobre Rodas. Então, é uma escola de confeitaria itinerante. Eu vou rodar o Brasil inteiro e vou naquelas Nossa, cidades que onde top. as pessoas não têm acesso à internet, ou até têm, mas são pessoas de baixa renda, pessoas que talvez não tenham o conhecimento, Até para ir procurar isso. o know-how para poder fazer pela internet. Então, nós vamos visitar, vai ser um Que projeto acessível massa. mesmo, né? Visitar os lugares que tem muitas cidades que o aeroporto fica longe. Então, uma professora de confeitaria dificilmente vai pegar um avião, pegar sei lá quantas horas de Aham. ônibus para ir dar aula naquela Uau, cidade. E Angélica, que aí eu vou lindo. fazer isso. Comecei esse projeto já, porque eu preciso levantar os fundos para isso, né? Então, eu gravei 2 cursos online e com esses cursos a renda vai ser revertida para levantar o dinheiro para esse projeto. E eu vou no ano de 2025. Esse projeto é para 2025. Então, eu comecei a me preparar agora. Que legal. E aí, eu vou tirar meu sabático e realmente devolver, né, ao mundo, devolver, né, ao universo aquilo que Deus me deu, né? Os dons e os talentos, né? De ensinar, né, e da confeitaria. Então, Olha que coisa linda. Olha, você falou de ensinar e da confeitaria. A gente começou falando, você me disse que você dava aulas e cozinhava. Quer dizer, muita gente fala assim, Angélica, mas como é que eu faço para descobrir meu propósito? Angélica, e o propósito? Eu sempre falo que quando você está pronto, o propósito te alcança. Porque Deus, cada um dentro da sua crença, mas eu creio em Deus e que Ele é perfeito e Ele não faz nada por engano, então Ele não vai te fazer. Quando Ele te fez, Ele já tinha planos antes de te fazer. E Ele te fez com as características necessárias para cumprir esse propósito. E as pessoas ficam desesperadas procurando fora. Ai, como que eu faço para encontrar o propósito? Cuida de você, cuida das suas emoções, cuida do seu relacionamento com aquele que te fez. Porque já está tudo aí dentro. E na hora que você está preparado, o seu propósito te alcança. Porque, olha que lindo, a gente começou falando, eu não sabia detalhes da sua história, eu sabia assim, que você é super apoiadora, que ajuda, é um monte de coisa que eu já percebi na sua própria fala, e eu ouvi falar muito bem desse grupo. Agora, você começou lá atrás a sua jornada ensinando e cozinhando e tudo mais. E agora você tem a chance, depois de tudo que você passou, tudo que você cresceu, tudo que você aprendeu, e não amargou, porque tem gente que passa desafios na vida e amarga. Você escolheu o outro lado, você escolheu viver a sua natureza, que é do bem, que é abundante, que é próspera, que é vencedora, que foco bom, foco que vai dar certo. Então, com esse perfil e com essas características e com essas decisões, não tinha como dar errado. Hoje você tem a possibilidade de tirar um ano sabático. Agora, imagina o tanto que você vai semear, o tanto que você vai ser um canal de bênção na vida das pessoas. Porque a confeitaria, ela transformou a minha vida. Da mesma maneira que ela transformou a minha vida, eu tenho certeza que ela vai transformar a vida de milhares de pessoas. E eu penso, esse é um projeto que é para qualquer pessoa, mas eu penso nas mulheres, principalmente mulheres que precisam ter uma independência financeira, precisam, às vezes estão ali sofrendo algum relacionamento abusivo. Por se sentir presa, né? Ou por não ter, né? Porque não está presa naquele cenário, porque tem filho para sustentar, não sabe o que fazer. Não estou falando que é justificável ou não justificável, porque não sou eu que vou julgar. Exato. Mas não se sente capaz de sair daquilo por não ter ferramenta, né? Exatamente. Então, a ideia não é dar o peixe, mas sim ensinar o peixe. Perfeito. E a confeitaria, ela transforma vidas. Porque quando você lida com alimento, raramente uma pessoa rabugenta vai lidar com alimento. Olha aí. Raramente uma pessoa rabugenta vai lidar, porque quem lida com alimento, o alimento é uma coisa sagrada. Então, você lida com amor, né? E quando você está fazendo alimento, você está fazendo para outra pessoa, não só para você, né? Tem aquela coisa do compartilhar. Então, assim, raramente você vai encontrar uma confeiteira rabugenta. Nunca tinha pensado nisso, é verdade. Porque se ela não vai dar certo a comida. Prospera. A comida não vai ser boa. Ela não prospera. A pessoa não consegue. Porque quando você lida com pessoas, você lida com o alimento, a energia, né? Que todos nós temos energia, não estou falando nada... É científico mesmo, você tem uma vibração. E quando você abre a sua boca, a boca tem poder, né? O problema não está no que entra, né? Tá no que sai. Eu nunca tinha pensado nisso. Uma pessoa rabugenta vai estragar tudo. Não tem como dar certo, não. E não só isso...
Quando você trabalha com confeitaria, você trabalha com celebrações. Você trabalha Que com lindo. momentos alegres. Você trabalha com as emoções felizes das pessoas. É verdade. Então, A expectativa num bolo, com uma festa. Isso. Que Então, legal. E sempre é uma coisa de compartilhar com os outros, né? Na confeitaria, claro, tem as porções individuais, mas a maioria são as coisas que você vai... uma porção grande que vai ser partilhado por outras pessoas. Que visão mais linda. E Nunca além tinha pensado disso, nisso. e além disso, a sensação da pessoa que come, que consome aquilo, é aquela coisa assim, que delícia, entendeu? Então, existe um transformador aí de várias coisas, sabe? Que legal. E raramente a pessoa fala assim, não, eu vou para a escola para aprender confeitaria. Raramente. As pessoas, elas se tornam confeiteiras. Entendi. Como uma maneira de aumentar a renda, como uma maneira de... Uma válvula de escape para poder, e se tornam e vivem disso, e transformam a vida através disso. Então... Não, sensacional o que você está falando. Muito lindo. E como é bom quando a gente vive por um propósito, por uma missão, você pega um assunto que para mim é novo, eu conheço outro lado da confeitaria, que é, ai, que delícia, adoro isso aqui, compro isso aqui. E é muito lindo isso, porque os seus olhos brilham, você falar dessa missão linda, como é bom. Passou o desafio? Passou, e vai passar vários ainda. Isso não quer dizer que não tenha desafios. Mas olha quanta coisa a gente aprendeu aqui. A gente falou sobre ousadia, sobre generosidade, sobre escassez, a pessoa querer tudo para ela, ficar retendo, sobre persistência, sobre respirar fundo, viver seu luto e começar de novo, sobre fé. Você falou várias, não, que o meu pastor falou isso, sobre buscar ajuda. Nós falamos que você falou naquele momento que vocês foram fazer terapia, buscar ajuda. Então, hoje, a Angélica, bem-sucedida, a Angélica, referência em Orlando e em vários outros lugares, que vai fazer esse trabalho lindo, não começou à toa, não foi do nada. Sim, tem toda uma construção, tem um processo, não vive o propósito quem não passa pelo processo. E, às vezes, as pessoas vêm para cá, o país do fast food, que é tudo para ontem cedo, começou a ter problema. E a nova geração também é assim, né? Arrasou. Minha xará mandou muito bem, fez jus ao nosso nome. Obrigada. Muito obrigada mais uma vez pelo seu compartilhar. Tiramos insights maravilhosos. Não sei se você quer falar alguma coisa para encerrar. Sim, eu gostaria de falar ali. Fala ali. Se você tem um sonho, não desista. Pode parecer difícil, pode parecer impossível, mas se algo arde no seu coração, tenha fé, persista e não desista. Muito bem, muito bem. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Falo sempre, então, para te lembrar, se você pode sonhar, você pode sim realizar. Nenhum pai vai dar para um filho a visão de algo que ele não tem a intenção de fazer. Então, faz sua parte, entrega para o pai aquilo que não cabe para você e só continua, não para. Porque se parar, aí que é certeza que não vai chegar. Se você pode sonhar, você pode realizar. Até a próxima. Sacode a poeira, dá volta por cima e começa de novo.